João capítulo 9, versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Essa história, ela fala de um rapaz que ele fora curado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não conhecia as regras da lei. Talvez ele não fosse religioso, porque diz a palavra que alguns o conheciam como mendigo, como alguém desprezado, alguém que não estava no âmbito familiar, alguém que não estava com status sociais da época, mas sim era alguém que tinha um estigma, um preconceito, discriminado por ser considerado amaldiçoado, pois naquela época, quem nascesse cego era tido como alguém amaldiçoado por Deus. E agora ele fora curado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas estes homens, fariseus, os doutores da lei, o cercaram e quiseram interrogá-lo, para saber exatamente o que tinha acontecido, porque este rapaz, ele não tinha sido curado da cegueira, não era um problema temporário, ele tinha nascido cego, todos o conheciam como uma criança que nascera cego, se tornou um jovem cego, ou seja, a vida inteira daquele rapaz era de escuridão total. Mas aqui o Senhor Jesus traz pela sua misericórdia a cura para este rapaz, e isso despertou um grande alvoroço, uma grande curiosidade, pois quem era este homem que curara alguém que a comunidade conhecia como cego de nascença? Talvez tenha sido um dos marketings mais poderosos do Senhor Jesus Cristo naquela época, porque esse rapaz, ele era muito conhecido, e logo ele estava sendo interrogado, e esta frase dele é excelente, ela deve ser utilizada em nosso meio, porque quando disseram, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Perceba que eles queriam interrogá-lo e disseram: olha, diga a verdade, porque de repente você pode estar mentindo, de repente foi uma magia ou alguma coisa que aconteceu com você, mas que não tem relação com o pecador. O pecador era Jesus. E ele traz uma palavra tão abençoada quando diz: não sei se ele é pecador ou não. O que ele quis dizer com isso? Eu não o conheço. Eu não tenho Jesus sistematizado. Eu não tenho Jesus conhecido pela minha cognição, através de leituras, através de sermões, através de descrições teológicas. Eu não tenho conhecimento de Jesus profundo. Aliás, eu não sei se ele é pecador ou não. Eu não conheço a fama dele.
Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, que eu tive um encontro com Ele, eu experimentei-o, eu tive uma experiência profunda com alguém que me curou, com alguém que retirou dos meus olhos as escamas. Porque o Evangelho, ele é feito de experiências. O Evangelho não é feito de racionalização, não é feito de esquemas. Alguém nos dias de hoje pode dizer: eu sou cego. Eu sei quem Ele é, mas eu sou cego. Eu sei quem é Jesus, mas eu era cego e continuo cego. Porque é possível nós conhecermos os detalhes dos atributos de Deus. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. É possível eu conhecer os dons espirituais, o fruto do Espírito, conhecer a doutrina cristã. É possível eu ter sido discipulado, consolidado na igreja, na religião, mas ainda permanecer cego, por não ter uma experiência com Cristo. E a palavra está dizendo aqui que este rapaz, ele não conhecia Jesus, ele não tinha um conhecimento sistematizado de quem era o Messias, ele não sabia se era pecador, se não era pecador, se era Messias, se era profeta, ele não sabia se era filho de Maria, se era filho do Espírito Santo, concebido pela semente do Espírito Santo. Ele não conhecia o histórico de Jesus, se Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele não sabia nada disso, mas uma coisa ele sabia: ele experimentou Jesus. Porque entender é diferente de compreender. Entender, nós conseguimos através de leituras, de estudos. É possível um médico entender o câncer, mas ele nunca vai compreender o câncer, porque a compreensão está no campo da experiência. Só quem conhece, ou melhor, só quem compreende o câncer é quem já passou por ele. É possível nós entendermos a dor de uma mãe que perdeu um filho. Na literatura nós entendemos, porque lemos, mas somente quem experimentou compreende. Somente a mãe que perdeu um filho, na realidade, ela vai compreender. E aqui nós estamos dizendo que este rapaz, ele não apenas entendeu, aliás, ele não entendia. E existem muitas pessoas que não entendem, porque elas não têm esses esquemas de conhecimento, mas elas compreendem. Você não entende o sol, o ar. Talvez você não entenda sobre a água, do que é composto a água, do que é composto o ar, porque você não tem uma formação em física, em química, mas você compreende o que é ar, porque você está agora respirando o ar. Você compreende a água porque você experimenta a água, ainda que você não saiba descrever o que era a água, porque a partir do momento que eu te pergunto o que é a água, talvez você não saiba descrevê-la, mas você sabe experimentá-la. Talvez você não saiba descrever quem é Deus. Nós não entendemos Deus, o nosso entendimento é limitado.
Mas Deus, Ele não veio aqui nessa terra para ser entendido, pois sempre Ele nos surpreende, sempre Ele é o novo a cada manhã, a sua fonte é inesgotável. Mas Deus, Ele pode ser compreendido através da experiência. É quando eu me deparo com Jesus, eu estou diante dele, vivendo numa cegueira, de alguém que não consegue ver um palmo à frente, de alguém que não consegue se guiar, e nem tampouco guiar o outro. E de repente, eu me deparo com alguém que é luz tão irradiante, que abre os meus olhos e eu começo a ver, mas eu não sei quem Ele é, eu não consigo entendê-lo, mas eu o compreendo pela experiência, e eu posso dizer, eu não sei quem Ele é, mas uma coisa eu sei, eu era desta forma, e agora Ele mudou e transformou a minha vida, por isso eu o adoro. E perdemos tanto tempo tentando entendê-lo, colocando Cristo em nossa caixinha religiosa, esquematizando Ele, tentando conhecer a sua vida pessoal, a sua obra, mas nunca experimento. O cristianismo sem experiência é tão vazio. O cristianismo sem experiência é tão inútil. É por isso que a palavra fala do joio e do trigo. São semelhantes, mas a diferença é que o trigo, ele contém algo. O joio, ele só tem aparência. É possível eu ser um cristão que diga, eu conheço os atributos de Deus, eu conheço os mandamentos de Jesus, conheço a ordenança da Santa Ceia, conheço a ordenança do batismo, sei o que é pecado, o que não é pecado, mas do que adianta todo este conhecimento se eu não tenho um experimento, se eu não tenho uma experiência com Ele? Do que adianta tentar concebê-lo no meu entendimento, se eu não posso compreendê-lo em experimentá-lo? Porque se eu tenho Cristo na minha vida, a minha vida ela muda. Este rapaz o experimentou, estava diante dele, era cego e passou a ver. Talvez você não seja cego, mas tenha outras deficiências na sua vida, deficiências na personalidade, deficiências psíquicas, emocionais, deficiências no ânimo. Talvez na vida você tenha algumas dificuldades, alguns problemas, algumas limitações que te conduz a ser alguém discriminado, rejeitado, desprezado, não visto. Este rapaz, as pessoas o conheciam em uma situação de cegueira, e isto era o normal. O normal era ele ser cego para aquela comunidade. Mas a partir do momento que houve uma transformação na vida dele, todo mundo se espantou. Todo mundo ficou curioso. Era que nem o gadareno. O normal era ele ser louco, possuído. Existem adjetivos que as pessoas te dão, que na verdade busca definir quem você é. José, o ladrão. José, o mendigo.
Maria, a fofoqueira. São palavras que marcam a história de alguém, e que esta pessoa não consegue se desvencilhar disto. Este rapaz era conhecido como o cego. Este rapaz era conhecido como alguém que não podia ver. Era estigmatizado, era marcado. E talvez você tenha algumas marcas que não consiga retirar de você, porque o olhar da pessoa ou o olhar dos outros sobre você. Este jovem, eu conheço ele, não, ele não pode fazer isso. Esta mulher, eu conheço ela, jamais ela vai fazer isso. E alguém te olha como fraco, como derrotado. O gadareno, ele era olhado como louco, possuído, desprezível. E de repente Jesus o libertou. E aquilo trouxe também uma revolta para aquela comunidade, porque eles tiveram grandes prejuízos, pois Jesus tirou os demônios, a legião daquele homem que vivia na loucura, e lançou aos porcos, e os porcos se lançaram no precipício. Mas a comunidade ficou revoltada, porque a comunidade queria continuar com a sua vida econômica, a comunidade queria continuar com a sua vida regular, deixando os desprezados, escanteados, enquanto continuamos com a nossa vida. Ou seja, deixemos os mendigos escanteados, deixemos os ladrões escanteados, deixemos os desprezados para lá e vamos continuar a nossa vida. Mas a partir do momento que Jesus transformou a vida do gadareno, logo a comunidade ficou espantada, e muitos ficaram revoltados, porque aquele homem deveria continuar na loucura. Da mesma forma nós estamos vendo a história do cego. É como se a comunidade dissesse: este homem deveria continuar cego, agora está causando um tumulto, está nos incomodando. Quando Deus retira marcas da tua vida, isso vai incomodar muitas pessoas, às vezes até na tua família, porque todo mundo é acostumado a te olhar naquele esquema, naquela marca de derrota, de destruição, naquela marca de alguém que nasceu para ser inferior. E de repente Jesus, ele te transforma, você tem uma experiência com ele, ele te eleva, ele te modifica, e as pessoas começam a ficar surpresas, dizendo: o que aconteceu? Elas começam a estranhar. Perceba que nem todo mundo deseja sua mudança para melhor, que aliás é preferível você continuar no mesmo estado, na mesma situação, pois isso não incomoda, não cria turbulências. Mas Jesus Cristo, ele não nos deixa numa situação de marcas, numa situação de inferioridade, ele não nos deixa numa situação de limitação. Ele quer nos elevar, ele quer nos fazer ir mais longe, mais alto, ele quer devolver a nossa dignidade, ele quer nos valorizar. Mas para isto, a porta não é o entendimento, não é esquematizá-lo, é a experiência. E não importa quem você seja, não importa se você diga: eu nunca vou conhecê-lo como os teólogos conhecem, eu nunca vou conhecê-lo como os pastores conhecem, ou como os padres conhecem, eu nunca vou conhecê-lo como os religiosos conhecem. Mas a questão é, não precisa você saber
Se Jesus é 100% Deus, 100% homem, se Jesus, ele nasceu concebido pelo Espírito Santo, quais são os dons espirituais, o batismo, isto vem para depois, mas o que é mais importante é a experiência primária, é a experiência com Deus que transforma. O que é mais importante é você ter o impacto da glória de Deus pelo conhecimento dele, e o conhecimento dele advém através da experiência, é prová-lo, e ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Isto é extraordinário. Está fora do comum. E é esse Cristo que eu quero conhecer. É este Cristo que eu quero experienciar, que eu quero ter dentro da minha alma. Não é um evangelho de máscaras, não é um evangelho a qual eu conheço os 4 evangelhos, que eu saiba decorado os salmos, que eu saiba decorado tudo quanto são os versículos mais destacados na Bíblia. Não! O que eu preciso é conhecê-lo, e que eu possa dizer: eu era cego, agora vejo. Que eu possa dizer: eu não sei quem ele é. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Que eu não possa dizer: eu sei quem ele é, e sei que eu era cego e continuo cego. Existem muitas pessoas que sabem quem Jesus é, como os irmãos de Jesus, continuaram na cegueira por muito tempo, como Judas, que viu os milagres de Jesus, mas continuou na cegueira, como o povo de Israel, que viu o poderoso Deus operando em meio ao deserto, mas continuaram na cegueira. Existem pessoas que têm bastante conhecimento da religião, mas nunca experimentaram Cristo. E hoje eu te chamo para experimentá-lo. E não importa qual seja a sua limitação, a sua deficiência, não importa o grau de conhecimento que você tem acerca de Jesus. O importante é compreendê-lo, é experimentá-lo. O importante é encontrar-se com ele. Se encontre com Deus. Conheça a Deus pela experiência, pois de nada adianta uma vida de conhecimento apenas na mente, sem a experiência no coração, sem a experiência de encontrá-lo. Neste mundo tão cruel, neste mundo onde dificilmente alguém está interessado em me ver sorrindo, alegre. O rapaz era mendigo, fora curado, ninguém o abraçou, ninguém disse: estou tão feliz pela sua cura, estou tão alegre. As pessoas não quiseram festejar, o que elas quiseram foi interrogá-lo. Elas foram com interesse em conhecer quem era este pecador que estava fazendo isto, curando um cego mendigo, um cego desprezado.
Talvez ninguém faça festa pela sua mudança, mas quem precisa da mudança não são as pessoas, é você mesmo. Porque quem sofre é você. Quem sofria com a cegueira era ele. Interessante que em determinado momento ele começou até a ironizar. Ele disse: ora, vocês estão me perguntando tanto, seria porque vocês querem se tornar discípulo dele? E eles ficaram irados, porque este rapaz percebeu que aqueles homens não estavam felizes pela cura que ele obteve. E talvez muitas pessoas não estejam felizes pela mudança que vai ocorrer na tua vida. Mas o que é mais importante é que você precisa de Cristo, e você pode experimentá-lo, e Ele está acessível e disponível para transformar e mudar a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique a Ele. Fique de pé em nome de Jesus.